Salve, salve, rugbyeiros e rugbyeiros de todo o país, bem-vindas e bem-vindas ao programa número 5 do RugbyCast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho, falando diretamente da Cidade do Cabo, África do Sul, porque a seleção brasileira feminina jogou a Copa do Mundo de Rugby Sevens, quarta edição do torneio feminino, quarta participação da seleção brasileira. 11º lugar, segundo melhor resultado da história, melhor do que os dois últimos resultados, inclusive melhor do que 2018, melhor do que 2013, quando a seleção brasileira terminou ambos os torneios no 13º lugar. Agora o Brasil foi 11º colocado. E é sobre isso que vamos falar hoje neste programa. Teremos uma entrevista com Will Broderick, treinador da seleção brasileira, e também iremos um pouquinho para o rugby de clubes, lógico, falaremos do Super 12 e do Super Sevens, que terão rodada no próximo final de semana. A BR15 também teve rodada no último final de semana, e temos ainda uma entrevista com o Dr. Paulo Belangeiro, que é um médico ortopedista responsável pelas seleções brasileiras de rugby, lá da Unifesp. Tive um papo muito legal com ele sobre o trabalho que vem sendo feito também. Mas lógico, começaremos hoje com a entrevista com o Will, porque o Will falou diretamente do hotel da seleção brasileira depois dos jogos que aconteceram no Cape Town Stadium. Seleção brasileira, recapitulando, a seleção brasileira terminou na 11ª colocação. A campanha foi a seguinte: começamos nas oitavas de final com uma derrota para a Irlanda por 24-12, torneio mata-mata direto, né? Então, no primeiro jogo havia muita expectativa, o Brasil já havia vencido a Irlanda antes, não conseguiu a vitória, é verdade, mas foi um jogo muito parelho e o Brasil esteve, com o placar aberto até os minutos finais da partida. Foi um jogo bastante duro, mas que o Brasil mostrou que sim, pode almejar coisas maiores durante o circuito mundial, que vai começar em dezembro deste ano ainda. Depois da sequência, pelas quartas de final Challenge, que é a disputa de nono lugar, o Brasil venceu a Colômbia por 33-0, o placar mais contundente da seleção brasileira. Tivemos depois uma derrota para o Japão por 19-10, um jogo que valeu pela semifinal de nono lugar. E aí na disputa do 11º, o Brasil venceu a Espanha por 19-17, uma partida que o Brasil abriu vantagem, a Espanha reagiu, o Brasil segurou o resultado no final e garantiu a vitória. A seleção brasileira teve alguns bons números, inclusive, durante o torneio, algumas jogadoras conseguiram figurar entre as principais pontuadoras. A Thalia terminou o torneio com 3 tries, a Isadora também fez seus 3 tries, Marcele fez 2 tries importantes, enfim, tivemos várias jogadoras pontuando. A Bianca chegou ao seu 6º try, a maior artilheira da história das seleções brasileiras em Copas do Mundo, já havia feito 5 lá em São Francisco, na Copa do Mundo anterior. Tivemos também algumas jogadoras se destacando em outras estatísticas também, ali figurando no top 10 da competição. Por exemplo, a Choba terminou com 10 tackles do torneio, foi top 10. Top 10 não, perdão, 11ª tacleadora do torneio, um número também importante. Tivemos a Thalia no top 5 de jogadoras no número de linhas quebradas. Enfim, a seleção brasileira teve bons aspectos durante o torneio, e é sobre isso que o Will vai falar agora, também fazendo as suas ponderações, aquilo que ele gostou e aquilo que ele não gostou da seleção brasileira. Vamos lá. Fim de torneio aqui na Cidade do Cabo, Copa do Mundo de Rugby Sevens terminou com o Brasil em 11º lugar, vitória importante no último jogo contra a Espanha, 19-17. Estou aqui com o Will Broderick, treinador da seleção brasileira. Will, como é que você fez qual é o seu balanço do último jogo contra a Espanha, Como é que foi, qual a importância dessa vitória para vocês, pensando que a Espanha terminou uma posição à frente do Brasil no circuito mundial, então vencer agora na Copa do Mundo é importante, Sim, no torneio no geral, eu acho que entre os jogos eu venho falando, que a gente não tá feliz em onde a gente terminou. A gente tem orgulho de momentos que a gente realmente mostrou uma evolução, momentos quando a gente conseguiu mostrar alguma coisa diferente no campo, que foi a discurso entrando nesse torneio, uma plataforma para lançar geadas novas. Contra a Espanha, as meninas realmente mostraram muito luta para ganhar, faltando 2 pontos, elas atacando na nossa 5, a gente consegue o turnover, Luísa conseguir pescar aquela última bola, e esse mostra uma garra, e depois uma inteligência de jogo, de começar a identificar, pede scrum, chute pra fora. Então as meninas merecem realmente essa vitória, mas é esse jogo que pra gente não deveria ter decidido de 2 pontos. É um jogo que a gente deveria ter dominado,
E a mesma coisa do Japão também, a gente sabe que nosso potencial não é só ganhar, mas dominar jogos assim, mas a gente vai usar como aprendizagem, a gente vai voltar para o Brasil e a gente vai ver o que a gente precisa melhorar e a gente vai evoluindo sempre. E são as duas, foram 2 vitórias e 2 derrotas, né? Uma das vitórias contra um time de circuito mundial, as 2 derrotas também contra equipes de circuito mundial de primeira divisão, né? O que essa Copa do Mundo serviu para você conseguir fazer uma análise do que vem por aí, né? Do que vem da temporada 2022-2023? De verdade, o primeiro jogo começando contra Orlando é um time realmente bem forte, bem organizado, e o fato que a gente conseguiu nos manter na luta e por detalhe a gente não ganha aquele jogo, ele mostra um potencial grande desse grupo das meninas. Quando a gente consegue se preparar bem e realmente ter clareza o que a gente quer fazer dentro e fora do campo, a gente tem potencial de jogar contra qualquer um. Orlando é um time que terminou em 4º lugar, mas da nossa parte, eu falo nosso, a gente precisa começar a arrumar esses detalhes, essas pequenas coisas, e assim vai vir com o tempo. É um processo que a gente vai passar junto, e agora com o circuito mundial vindo, a gente vai ter chances de viver mais essas situações, e quanto mais a gente vive, a gente começa a aprender. E na montagem do grupo, né, você pode ter a oportunidade de trazer jogadoras, algumas mais experientes, mas muitas jogadoras estão começando a construir agora a experiência delas internacional, né? E algumas jogadoras mais jovens, a Larissa, por exemplo, estreou, né, com um torneio antes na carreira. Como é que você pensou essa montagem do elenco? Quais são os pontos positivos que saem dessa montagem para você do torneio? Sim, um parte positivo desse torneio é que a gente está começando a criar profundidade e realmente ter um time, um 12, e não é só 12, mas é o 22 inteiros que a gente tem no São Paulo, é o grupo Shohan que a gente tem treinando lá, então a gente está focado não só no jogo daquela 14 minutos, mas o futuro também do Brasil. Então, a gente tem algumas meninas, Larissa, sim, que ela é o 2º torneio dela, e é uma experiência gigante que ela vai começar a criar e leva de volta para São Paulo. Mas a gente tem outras meninas que estão no grupo um tempo um pouco mais, mas elas realmente mostraram coisas e uma capacidade bem grande de competir nesse nível. E essa é perfeita, porque a gente começa a criar um pouco de competição interna que eleva o nosso nível cada vez mais para cima. E Will, para fechar então, já tem mais ou menos qual é a programação, né? Porque o circuito mundial começa em dezembro, então até lá como é que você está pensando aí o trabalho da seleção brasileira? Sim, a gente vai voltar para o Brasil agora, a gente vai fazer um diagnóstico do torneio, a gente vai rever as pontos, a gente cria o caminho, sempre evoluindo. Essa é a nossa coisa. A gente está sempre querendo evolução constante do cada indivíduo, cada pessoa, o grupo, o programa. Então a gente tem o Desur, que a gente vai ao próximo desafio, a próxima preparação. Então, voltando para o Brasil, a gente vai tirar o que a gente pode desse torneio e aí a gente coloca o nosso foco 100% no Desur. Depois disso, a gente tem nossa espaço de preparação e a gente começa o circuito em dezembro. Então, até lá a gente tem muito coisa que a gente pode trabalhar. Pessoal, entendendo, a gente tem no primeiro final de semana de outubro a disputa do Desur, Jogos Sul-Americanos. A seleção brasileira vai buscar medalha por lá. E na sequência depois tem um tempozinho de mais ou menos 2 meses até o início do circuito mundial. Aliás, o Brasil volta aqui para a Cidade do Cabo, porque o circuito mundial é Dubai e depois Cidade do Cabo, as 2 primeiras etapas do feminino. Tá aí o Will, muito obrigado, Will, pelo esse balanço final do torneio, e parabéns porque afinal de contas a seleção brasileira conseguiu o melhor resultado dela desde 2009, né? Melhor do que os últimos 2 torneios, então há uma evolução, né? Sim, não, é evolução. E igual eu falei, a gente está sempre feliz em ter ganhos, principalmente jogos duros, igual foi. A Espanha é um bom time, elas ficaram na luta, mas
como grupo, a gente tem plena noção que a gente pode mais. E o jogo contra o Japão realmente mostra que, nos pequenos momentos, quando a gente mostrou a gente dentro de campo, a gente mostrou a capacidade, a gente fez coisas diferentes. Então, essa era a ideia desse torneio, é uma plataforma de mostrar um Yaris novo, e a gente está começando a mostrar isso dentro de campo. Grande Will, próxima Copa do Mundo de Rugby Sevens será ainda em local a definir em 2026. Antes teremos os Jogos Olímpicos, lógico, em 2024. Lembrando, né, a Copa do Mundo de Sevens é disputada sempre 2 anos antes ou depois, como queira, dos Jogos Olímpicos, a cada 4 anos. E enquanto isso, teremos no meio entre, lógico, as Copas do Mundo, tem sempre o circuito mundial, que é disputado anualmente. O Brasil vai voltar à ação, como a gente falou já nos Jogos Sul-Americanos, né, e depois teremos a volta do circuito mundial de Rugby Sevens. E resumindo, né, colocando um pouquinho sobre a Copa do Mundo de Sevens, né, na minha opinião pessoal, além de ter sido importante para o Brasil vencer a Espanha, lógico, a derrota para o Japão decepciona, né, claro, naquele momento foi impactante para as jogadoras, mas a vitória contra a Espanha foi muito importante porque a Espanha terminou um pouquinho acima do Brasil, não uma posição acima do Brasil no circuito mundial. O Brasil vencendo a Espanha mostra que a briga do circuito mundial vai ser bastante intensa, sobretudo ali Brasil, Espanha, Japão são seleções muito parelhas, e lógico que o Brasil, com uma derrota apertada contra a Irlanda, mostra também que pode brigar mais para cima, ter sonhos maiores, que é aquilo que o Will vem colocando, né, como seu projeto dentro da seleção brasileira. O torneio em si foi muito importante para o World Rugby, na verdade. O World Rugby precisava fazer um torneio afirmativo para a Copa do Mundo. Desde o rugby entrar nos Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo tem buscado uma nova identidade, tanto é que mudaram o formato de disputa para um mata-mata direto, para se diferenciar do circuito mundial. O circuito mundial é jogado com fase de grupos, depois mata-mata. A Copa do Mundo, depois que os Jogos Olímpicos começaram, precisava encontrar um formato diferente para ter um sabor diferente de competição, lógico, e implementaram esse do mata-mata. Um sistema bastante cruel, na verdade, né? Quem perde logo no primeiro jogo já não pode mais ser campeão, mas pelo que eu senti do público, né, da torcida, a torcida manteve a animação até o fim. O estádio lotou nos 2 primeiros dias, mas a derrota para a África do Sul nas quartas de final acabou fazendo com que o último dia, que já estava com todos os ingressos vendidos, não teve público pleno nas finais, por conta da ausência da África do Sul, né? Então talvez o World Rugby vai rever, vamos ver sobre isso. Foi perguntado inclusive na coletiva de imprensa para a direção, para o diretor do World Rugby de torneios sobre isso. Ele falou que obviamente vão estudar se o modelo segue ou não. Então essa foi uma questão, né, que a gente viu muito por conta do público na final. Algumas pessoas não terem aparecido, né? O público não estava plenamente cheio, apesar de todos os ingressos terem sido vendidos por conta da ausência da África do Sul, eliminada da briga pelo título ainda no sábado, né? Então essa foi uma questão. Isso no masculino. Obviamente no feminino, a África do Sul terminou na 12ª colocação. E aí, colocando aqui, né, pessoal, classificação final, o torneio feminino terminou com a Austrália campeão, a final emocionante contra a Nova Zelândia, dramática. A Nova Zelândia perdeu a conversão final na última bola, fez o último try e perdeu a conversão. A Austrália ficou com a vitória, foi dramático o momento, bastante emocionante. Na sequência, França terceiro lugar, Estados Unidos quarto, Fiji quinto, Canadá sexto, Irlanda sétimo, Inglaterra oitavo, Japão nono, Polônia décimo, Brasil 11º, Espanha 12º, depois China 13º, África do Sul 14º, Madagascar 15º e Colômbia em último lugar. No masculino, Fiji foi campeão, foi uma campanha bastante contundente do time fijiano. No histórico geral, né, no feminino, a Austrália tem 2 títulos, agora igualou a Nova Zelândia, os 2 maiores campeões, cada um com 2 títulos, são 4 edições femininas até hoje. A Austrália venceu 2009 e 2022, Nova Zelândia venceu 2013 e 2018. No masculino, Fiji também igualou a Nova Zelândia. Fiji tem 3 títulos agora, 97, 2005 e 2022. Nova Zelândia também 3 títulos, 2001, 2013 e 2018. Gales tem um título de 2009 e a Inglaterra tem um título de 1993. Tá aí o histórico da competição. E vamos agora falar um pouquinho de rugby brasileiro, porque esse final de semana rolou também o BR15, o Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino de Rugby 15, né? Foram 3 grupos rolando, são 9 equipes, seleções regionais disputando a competição. Cada torneio com 2 categorias, M21 e M18, com 3 seleções de cada categoria jogando. Os resultados estão lá no site da CBRU, o pessoal pode conferir melhor lá no nosso site, brasilrugby.com.br. Mas tivemos, de qualquer maneira,
São Paulo Vale vencendo Rio de Janeiro e Minas Gerais nas duas categorias, ganhou os jogos do grupo A, tá disparado ali na liderança. O Paraná foi o campeão no grupo B, o grupo do Sul, vencendo os demais times do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nas duas categorias também. Enquanto no outro grupo, São Paulo Capital venceu no M21, São Paulo Interior venceu no M18, o grupo que também tem nas duas categorias São Paulo Capital, São Paulo Interior e Centro-Oeste. Tá bom? E também teremos, então, nesse final de semana que está chegando agora, teremos as disputas, dois torneios nacionais rolando. No dia 17 tem muita ação pelo rugby brasileiro, porque teremos Super Sevens, terceira etapa rolando também em São Paulo. Ainda teremos mais informações sobre o torneio em breve. Fiquem ligados no site da CBRU, nas redes sociais da CBRU, porque teremos o placar, as informações certinhas com relação ao local de disputa do torneio. E teremos, então, portanto, volta ao maior do rugby feminino de Sevens nacional. E teremos também a rodada final da fase de grupos do Super 12 do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby 15. Rodada final, os times já estão definidos, os classificados às quartas de final, mas conheceremos quais serão os duelos nas quartas de final com base nos resultados das partidas finais aí da fase de grupos. Teremos em São Paulo, capital, Pasteur contra SPAC, o clássico paulistano. Teremos também em São José dos Campos, São José e Poli, e em Jacareí e Tornados. Pasteur, Poli, Jacareí e São José já estão classificados à próxima fase. O Pasteur Pasteur e a Poli estão brigando pelo primeiro lugar. O Pasteur precisa vencer para conseguir a primeira colocação. Se perder, aí depende de um tropeço da Poli no seu jogo. Já o Jacareí e o São José não podem mais terminar nas duas primeiras colocações, portanto o mando de jogo das quartas de final, Pasteur e Poli já tem. Mas o Jacareí e São José vão definir aí quem vai terminar em terceiro lugar. Jacareí tem um jogo mais em tese mais tranquilo contra o Tornados, enquanto o São José vai ter que se superar para vencer a Poli, que vem muito bem. E no outro grupo teremos o Pé Vermelho se despedindo, recebendo o Farrapos líder invicto, o único time invicto da competição. O Farrapos já está em primeiro lugar na chave. E o outro jogo, lá em Porto Alegre, decide quem ficará na segunda colocação. Charrua recebe o Desterro. Charrua, se vencer, consegue a inédita segunda colocação. O time gaúcho nunca conseguiu essa posição. E aí teríamos os dois primeiros colocados vindo do Rio Grande do Sul. Se o Charrua perder e o Desterro vencer, o Desterro pode terminar. O Desterro só pode terminar na terceira colocação. Quem ficar em segundo lugar seria o Curitiba, que folga nessa rodada. O Curitiba tem 21 pontos, o Charrua tem 19 e o Desterro tem 15. Essa situação lá no grupo Sul. E agora, vamos para um papo com o Dr. Paulo Belangeiro. Eu me despeço aqui e o encerramento do programa é com a Beatriz Futuro, fazendo um resumo geral para vocês das atividades aqui da Brasil Rugby. Valeu, pessoal. Até a próxima. Estamos aqui com o Dr. Paulo Belangeiro, ele que é médico ortopedista responsável pelas seleções brasileiras de rugby e também chefe do CET, o Centro de Traumatologia do Esporte da Unifesp. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que vem sendo o trabalho, né, com a Confederação Brasileira de Rugby, né? Há quanto tempo vem sendo realizado esse trabalho e como que surgiu a parceria? Boa, obrigado, Vitor, obrigado a todos que estão ouvindo. Primeiro de tudo, prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho da nossa experiência. Eu vou ser bem sincero para você, o rugby é um esporte que eu sempre gostei, nunca compreendi tão bem até poder estar realmente atuando com vocês, mas era um esporte que eu já gostava, assistia na televisão. Eu tive um estágio que eu fiz de treinamento meu na Inglaterra e o rugby é muito forte lá, então foi uma coisa que foi sempre criando em mim uma vontade de conhecimento, até por todo o histórico de honra, de parceria que existe nesse esporte, que eu acho que é uma coisa que é muito bonita e que é muito importante para a sociedade como um todo. Então, assim, as coisas vão surgindo na nossa vida, né? Uma conversa com a Bia, que era na época, continua sendo fisioterapeuta da seleção feminina, ela falou, olha, a gente estava precisando ter uma parceria médica um pouco mais efetiva, a gente precisava de alguém que tivesse disponibilidade para entender nossas demandas, que pudesse cuidar dos nossos atletas, e eu pensei em você, o que você acha? E aí as coisas foram surgindo, fui conversando com o João, na época a gente conversou bastante também com o Lucas, que jogava e também atuava um pouco como médico, e as coisas foram surgindo
naturalmente nesse sentido, e eu sou muito grato aí por ter essa oportunidade, especialmente de estar convivendo com o esporte de alto rendimento, com toda a confederação. Nós que agradecemos pela parceria. E o CET, né, como centro de referência na medicina esportiva, né, para vocês o que significa trabalhar com rugby, né, e até pensando do ponto de vista de pesquisa, né, de entendimento do trabalho que vem sendo realizado, como que vem sendo a experiência, né, com as lesões do rugby, né, em termos de estudo, em termos de aprendizado, enfim? Eu acho que se você for olhar a história do CET, a gente está bem solidificado, bem sedimentado dentro da medicina esportiva, da traumatologia do esporte no nosso país. Está no nosso DNA cuidar de atleta de alta performance. É isso que a gente fez a vida toda, é isso que diferencia a gente. E para a gente cuidar do rugby é exatamente satisfazer aquilo que está dentro do nosso cerne, da nossa criação, de tudo que a gente mais gosta. O que desafia a gente é entender as necessidades e as particularidades de cada esporte. E o rugby tem as suas particularidades, né? São atletas muito grandes, outros atletas não são tão grandes, mas são rápidos. Então, isso motiva muito a gente entender qual que é o perfil de cada um deles, a posição que eles atuam, qual que é a necessidade que cada um tem, e isso vai se repercutir no tratamento das lesões. Então, para a gente tem o entendimento do esporte, o entendimento do atleta, mas também tem, obviamente, o que a gente pode oferecer de um cuidado muito mais customizado, uma qualidade maior de tratamento, porque, diferentemente talvez daquelas pessoas que põem tudo numa caixa igual, a gente realmente tenta separar e entender a particularidade e a necessidade de cada um dos atletas. Do ponto de vista das lesões, o que a gente vê é que elas são muito distintas, né? A gente vê lesão de joelho, lesão de pé, lesão de quadril, lesão de ombro, mas proporcionalmente, para quem está ouvindo e não é praticante ou não está tão acostumado com o rugby, a gente tem uma sensação de que vai ter mais lesão do que realmente acontece, né? As lesões realmente acontecem, faz parte de todos os esportes, mas ele é um esporte que tem muita honra no jogo. Não existe uma entrada maldosa, não existe uma coisa feita de propósito, né, como a gente vê em outros esportes. As coisas acontecem porque tem que acontecer no alto rendimento. E o entendimento do ponto de vista de estudo e de pesquisa, eu acho que cai muito nisso, né? Para a gente, por exemplo, que eu estudo muito instabilidade do ombro, o rugby é o esporte que é a maior vedete para o entendimento dessas lesões, porque são os atletas que colidem, que têm uma demanda muito grande. Então, para a gente também é muito interessante o entendimento cada vez maior dessas lesões. Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos, por apresentar para a gente o trabalho que o CET, que você vem realizando com a Confederação. E parabéns, obrigado pelo trabalho e parabéns por ele. Muito obrigado, foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. E vamos seguir junto aí, que o nosso rugby vai dar muitos frutos para todos nós. Valeu. Tchau. Fala, pessoal, muito bom, né, ter o Vitor Ramalho lá em Cape Town, podendo, né, cobrir as meninas, estar pertinho delas lá, com tudo que rolou, muito bom. E vou finalizar falando um pouquinho de estadual, galera. O Curitiba é campeão paranaense de Rugby 15, é a 14ª vez, né, da sua história, numa derrota ali pro Paraná Barbarians por 24-12, o Curitiba saiu aí campeão do Paraná. E em Curitiba também a gente teve o curso de primeiros socorros da World Rugby, o Fábio Alves, o nosso Júdio, que ministrou lá o curso. E o que mais que temos? Acho que é só isso. Então, um super, na verdade, para finalizar, né, nosso programa de hoje, nosso podcast, um parabéns para a nossa seleção feminina pela Copa do Mundo, né? Nossas Iaras saíram em 11º lugar dessa 4ª Copa do Mundo da história, que foi lá, né, em Cape Town, já sabe de tudo, já ouvimos no programa, mas é isso, queria dar um super parabéns para elas, e é isso, mostrando para o que vieram. Beijo!